povo do bem, nós somos povo de Deus, tá bom? Abre a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 26, por favor. Quero ler com você aqui, versículo 18. Olha o que diz aqui. Palavra de Deus. E tornou Isaque, e cavou os poços de água, que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. Eu vou ler noutra versão, para você entender melhor, tá? Vou pegar uma versão bem atual. Ela diz assim: e ele, quem? Isaque, né? Tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos tempos de Abraão, e que os filisteus haviam tampado depois da sua morte. E Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos de todo o coração. É no nome de Jesus que nós te bendizemos, te adoramos. Pai, abençoa com o teu poder e com a tua graça cada coração, cada vida, cada alma. Senhor, nos dá a tua proteção santa, nos livra do mal. O Senhor é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Nós confiamos na tua bondade e no teu poder, pela autoridade do nome de Jesus. Amém. Eu coloquei como título desta mensagem, Reabrindo Poços, tá? Eu vou falar de espiritualidade. Eu estou numa trajetória de falar sobre espiritualidade, hoje eu vou falar de novo. Bom, poços todo mundo sabe o que é, sim ou não? Antigamente a gente falava cisterna, né? Então, hoje nós não temos mais convívio com essa realidade, mas eu sou do tempo da cisterna. Agora, volta 4.000 anos atrás. Há 4.000 anos atrás, o povo vivia, no caso do Oriente Médio, vivia no deserto como vive hoje. Se para nós uma cisterna era valorosa, há 50 anos atrás, imagine há 4.000 anos atrás, o quão valoroso era uma cisterna. E cavar uma cisterna lá no Oriente Médio, não era certeza de que você ia achar água. Hoje, qualquer lugar que você cavar uma cisterna, você vai achar água, porque a nossa região é uma região de clima tropical e chove na estação própria. Então, você vai achar água com 2, 4, 6, 10 metros, você vai achar água com certeza, né? Semana que vem nós conversamos com o prefeito da cidade, o irmão Moraes, que é vereador, é daqui da igreja, abriu para nós a porta do gabinete, eu conversei com o Elton Carrijo e pedimos para ele para nos ajudar a abrir um poço artesiano lá no Monte das Oliveiras. Ele de pronto nos atendeu. Então, quarta-feira, possivelmente, nós vamos começar a furar um poço artesiano, até porque lá os poços dão muito fundo, fica muito caro. Hoje um poço lá, dependendo do lugar que você furar, chega a ficar R$200.000. Vizinho nosso lá furou, a Gradual furou um poço, não achou água, aí teve que perfurar, só achou água no aquífero Guarani, 360 metros de profundidade. Um poço desse fica mais de 200 mil para furar. Então, com esse medo, nós pedimos apoio à prefeitura. A prefeitura, então, vai lá, se bem que a máquina deles só fura 180 metros, vamos torcer e vamos orar, eu quero que você ore, para que nós possamos encontrar água com pelo menos de 180 metros, para a gente ter água ali para atender a nossa demanda.
Talvez você não sabe, nós estamos levando água da cidade para lá. Nós enchemos tambores de 200 litros e bombeamos para a caixa, o que é muito trabalhoso. Se Deus abençoar que a gente consiga furar o poço e encontrar água, nós vamos resolver o primeiro problema. A Equatorial nos pediu 120 dias para colocar energia lá. Já se passaram 40. Então, até setembro, se Deus quiser, nós estaremos também com energia na chácara. Então, Deus está operando. Mas voltando à nossa pregação. Nos tempos de Abraão, Abraão está distante de nós 4.000 anos, tá, gente? Então, vamos lá. De Adão até Abraão, 2.000 anos. De Abraão até Jesus, 2.000 anos. De Jesus até nós, 2.000 anos. Então, Abraão, olhando de frente para trás, Abraão está distante de nós 4.000 anos, voltando. Então, Abraão furou alguns poços. E naquele tempo se furava, nem ferramenta direito não tinha. Hoje você vai na esquina, você compra uma pá, é ou não é? Naquele tempo não tinha ferragista na esquina. A pessoa tinha que fazer pá, fundir o ferro com toda a dificuldade do mundo. Então furavam poços naquela época com muita dificuldade. Um poço chegava a durar 6 meses para furar ele. E Abraão encontrou água com profundidade em alguns poços. Acontece que Abraão morreu. E naquela região onde Abraão estava furando poços, era a região da Filistia, que hoje a gente chama faixa de Gaza. Você vê que a faixa de Gaza dá problema desde o tempo de Abraão, já não é de hoje, né? Então, ali onde está a faixa de Gaza, era onde Abraão peregrinava. E ele furava um poço, né? E quando ele morreu, furou vários poços, né? Porque ele era meio nômade. Os filisteus, depois da morte de Abraão, foram lá e entupiram os poços. Por isso que eu coloquei reabrindo poços. O filho de Abraão, que é Isaque, chegou naquela região, e Isaque era muito rico, assim como Abraão era muito rico. Para você ter uma ideia, Abraão chegou a ter 318 funcionários. Abraão teve 318 pastores. Você consegue entender isso, o tamanho do rebanho dele? Se você tem um funcionário em casa, você sabe quanto te custa. Imagina ter 318 pastores, fora outras pessoas. Abraão tinha em torno de 500 pessoas trabalhando para ele, num tempo onde as coisas eram muito difíceis. Então ele era um homem muito rico. Isaque, o filho dele, que é o filho da promessa, da mesma forma também era muito próspero. E a região que eles estavam era chamada de Gerar, e era uma terra filistia. E o rei dos filisteus, Abimeleque, começou a implicar com Isaque. Abraão já tinha morrido. Começou a implicar com Isaque. Por quê? Porque Isaque era muito rico. E quanto mais rico ele era, mais rico ele ficava. E vocês sabem que as pessoas têm inveja, não é? E aí o rei lá de Gerar, que era uma cidade-estado, naquele tempo não tinha um estado como tem hoje. As cidades eram cidades autônomas, eram cidades-estado. E aí o que acontece? O rei Gerar falou para ele: vaza daqui, eu não quero você aqui mais. Você ficou muito rico, você está mais rico do que nós, é melhor você pegar descendo. Isaque, então, pega os seus funcionários, os seus pastores, que não era menos do que Abraão tinha, e sai, né, errante pelaquela terra da faixa de Gaza. E aí ele para em outro lugar, ele fura um poço, eles vêm, manda ele sair, ele sai, ele para em outro lugar, ele fura um poço, eles mandam ele sair, ele sai, até que ele chega num lugar e encontra os poços que o seu pai tinha perfurado e que os filisteus tinham enterrado por inveja. Aí ele fala: olha, nós não vamos abrir poço, vamos reabrir os poços que o meu pai construiu.
Aí eles começam a reabrir os poços. E quando ele começa a reabrir os poços, a água jorra com muita intensidade. E é sobre isso que eu quero falar. Poços na Bíblia, no Velho Testamento, significa prosperidade, significa herança familiar e significa que Deus está contigo. Por quê? Porque furar um poço naquela época, quem te garantia que lá tinha água? Então, quando ele furava o poço e dava água, significava que Deus estava abençoando ele. Então, gente, hoje em dia, nós também furamos poços. Quer ver um exemplo? A compra da sua casa é um poço que você furou e que jorrou água. A sua saúde é um poço que você tem furado e tem jorrado saúde. A terra que você comprou, a nossa igreja está furando poços. Olha quantas bênçãos, quanta água tem jorrado para a nossa igreja. Gente, quando a gente está andando nos caminhos do Senhor, as bênçãos perseguem você, tudo dá certo. A coisa, quando é de Deus, ela cai no seu colo. Quando você está no centro da vontade de Deus, tudo que você fizer vira ouro, porque Deus está com você, você tem alegrado o coração do Pai, você está fazendo tudo certo, está vivendo de forma correta. Agora, quando a gente começa a fazer coisa errada, tudo começa a dar errado. Quando a gente está vivendo uma vida que não agrada a Deus, e o pior, gente, muitas pessoas não conseguem ver quando estão desagradando a Deus. Isso para mim é o pior. Ninguém nunca precisou me dizer que eu estou errado, porque eu sei quando eu estou errando. Eu sei, a gente não fica falando, ó, errei de novo. Não, você não fica falando, mas você sabe quando você está fazendo errado. E lamentavelmente, muitos crentes erram de forma compulsiva e não conseguem ver que está errando, e ainda fica achando culpado pelos seus fracassos. Não, mas o negócio não está dando certo porque fulano fez isso comigo. Mas aquilo não deu certo porque não sei quem. A culpa é do governo, a culpa é do prefeito, a culpa é do governador, a culpa é do presidente, e vai colocando culpa em todo mundo. Isso é maldição do Éden, né? Nós aprendemos isso com Adão. Colocou culpa na mulher e a mulher colocou culpa no diabo, né? Então você vai percebendo que quando nós estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus, fique tranquilo, tudo vai dar certo. Por que Deus tem abençoado tanto essa igreja nos poços que ela fura? Porque nós estamos agradando o coração de Deus. Pode ser que a gente não está agradando o pastor da esquina, pode ser que nós não estamos agradando o pessoal da autoescola, pode ser que a gente não está agradando o vizinho, né? Que já me xingaram de tudo quanto foi nome aqui. Não está agradando o vizinho, mas estamos agradando a Deus. Podemos até ser reprovados pelos homens, mas por Deus nós somos aprovados. Isso é que é o importante. Então Isaac começa a reabrir os poços que eram do seu pai. E cada poço que ele reabria, a água jorrava. Deus abençoava. Então ele era um homem que tinha passado, ele era um homem que tinha história, ele tinha herança, ele tinha prosperidade, ele tinha verticalidade com Deus. E a pergunta que eu faço para você é: você tem tido isso? Deus está vertical na sua vida? Você olha para Deus quando você olha para cima? E quando você olha para Ele, Ele olha para você? Primeira pergunta. Outra coisa, qual é a herança que você carrega? Seus pais fizeram o que agradavam a Deus? Não, pastor, meus pais não fizeram o que agrada a Deus. Então comece você a fazer, para que a tua descendência esteja completamente abençoada. Escuta, você é próspero ou não? Gente, não confunda prosperidade com riqueza. São duas coisas totalmente diferentes. Tem rico que é miserável, só tem dinheiro. E o dinheiro dele só serve para ele. E tem pessoas que são humildes, mas são prósperos. O pouquinho que ele tem, ele divide com quem não tem.
Então não confunda riqueza com prosperidade, são duas coisas totalmente diferentes. Eu já convivi com pessoas aqui nessa igreja que era rico pobre. Para você ter uma ideia, uma dessas pessoas um dia falou para mim, falou: olha, eu só corto o cabelo se eu pagar R$5, e eu pagando 20. Quem é mais rico? Fala para mim, irmão, quem era mais rico naquele momento? Quem paga 5 ou quem paga 20? Então tem gente que é miserável, fica com camisinha de gazimira, porque não tem coragem de comprar uma camisa de marca. Tem pessoas que só conhecem Rio Verde, não porque ele não tenha condições de sair de Rio Verde, porque a miséria é tanta que ele não tem coragem de comprar um carro novo, colocar gasolina naquele carro e sair com a família e alegrar os filhos lá fora, no Pernambuco, em Alagoas. Não tem, é miserável. Lamentavelmente tem muito rico miserável. Ele não é próspero. Você sabe por que ele tem? Ou porque ele passou a perna em alguém, ou porque ele recebeu da família essa herança, mas ele mesmo não produz nada. Ele só mantém aquilo que ele já recebeu. Nós sim, nós somos prósperos. Sabe por quê? Porque a gente começa do nada e Deus faz o tudo em nossa vida. Vai observando, gente, o verdadeiro próspero é aquele que não tem nada e ele vai construindo, ou se ele pegou X, ele transforma em 5X. Esse é o próspero. E é aquele que tem condições de ajudar o necessitado. É aquele que tem condições de matar a fome. É aquele que está preocupado com o outro. Esse é próspero. É aquele que põe a família dentro de um carro ou dentro de um avião e gasta os seus reais aí, levando a família para ter momentos de qualidade com a família. Não é aquela pessoa que fica avarento, guardando, não devolve dízimo, não oferta, não dá um presente para a esposa. Ô, glória! Nossa, essas mulheres tão lentas hoje, gente. Estou aqui dando maior ibope para vocês aí. Fala amém, amém. Faz igual o irmão Júnior falou: pastor, vamos comigo ali que eu comprei um carro para minha esposa. Eita, meu Deus do céu. Eu não vou falar o carro não, fica tranquilo, tá? Não vou te expor não. Mas ele falou: pastor, vamos ali na concessionária. Eu comprei um carro para minha esposa e eu preciso que o senhor ora com ela. E eu fiquei escondido, irmão, atrás de uma caminhonete lá umas 2 horas. Ô, irmão, você fez eu ficar escondido 2 horas para essa mulher não me ver. E eles andavam para lá e para cá e eu escondido. Eles iam para um canto, eu ficava rodeando a caminhonete para ninguém me ver. Aí quando ela entrou perto do carro, irmão, lá vem eu. Até parecendo que era eu que tinha andado o carro, né? Todo poderoso, né? Dentro de concessionária a gente fica bonito, não fica? Cheguei lá, ela quase desmaiou. Olha que maravilha, gente. Que bom a gente dar para as pessoas que a gente ama o melhor que a gente pode. Teve um irmão aqui na igreja, irmãos, pensa num homem rico. Não posso dar muitos detalhes, não está mais aqui, né? E a mulher dele andando num Celtinha com pneu careca. Você não tem noção não, irmão. O que você tem de cabelo na cabeça, ele tinha de boi no pasto. E eu cheguei, parou na porta da minha casa lá com o carrinho dela, eu falei: de quem que é esse carro? É da minha esposa. Falei: irmão, você não tem vergonha não, cara? Esse carro é o carro da sua esposa? Põe pelo menos pneu nele, moço. Não sei o que. Não, mano, faz isso não, pelo amor de Deus. Isso aqui é contravenção. Essa mulher sua dá uma freada aí. A mulher já não é muito boa para dirigir. Ainda com pneu careca. Não fala um negócio desse não, rapaz. Você está colocando a vida da sua mulher em risco 2 vezes. Não, tá bom. Passado uns dias eu olhei, 4 pneus novos. Porque com esse tipo de gente você tem que ir devagarzinho. Cheguei e falei: de quem é esse carro? Ela falou: o senhor sabe que é da minha esposa, já te falei. Eu falei: você tem coragem de deixar sua mulher andar num carro desse, irmão? Pelo amor de Deus, vende uns 5 boi lá e dá um carro novo para ela. Passou uns dias, ele foi lá na concessionária e comprou um carro 0 para ela. Tem gente que só vai no empurrão. Abençoa a sua esposa. Nossa, mas eu gosto da irmã ali, que a irmã não dorme. A irmã fala mesmo. A senhora é casada, irmã? Então que Deus faça o seu marido te dar um carro novo, para a honra e glória do Senhor. Gente, homem, todo pouquinho que você elogia, eles são gratos.
Mulher, eu estou aqui, tem 2 horas que eu estou falando bem das mulheres, e elas nem um glória a Deus, só a irmã que dá glória a Deus. Então, queridos, prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. Agora, há momentos na nossa vida que a gente tem que reabrir poços da nossa vida. Sabe por quê? As pessoas querem fazer de tudo para acabar com a tua prosperidade. As pessoas querem fazer de tudo para calar a sua boca. As pessoas querem fazer de tudo porque elas têm inveja de você. Elas têm inveja da roupa que você veste, do cônjuge que você tem, da casa que você mora. Elas têm inveja, muitas vezes, da sua prosperidade. Tem um ditado que diz: chorar com quem chora é fácil, sorrir com quem sorri é difícil. Já imaginou alguém chega para o invejoso e fala: olha, morreu um parente e tá, o invejoso chora junto com você. Mas se você chegar para o invejoso e falar: eu comprei uma casa na praia, aí você vai saber se ele é seu amigo ou não. Porque ele fala: poxa, esse cara compra uma casa na praia e eu não dou conta de comprar uma casa no Quimba. Então você vai vendo que o invejoso sorrir com quem sorri não é fácil. Agora, tem que reabrir alguns projetos da sua vida. Esse ano nós reabrimos o projeto da leitura bíblica em 1 ano. Quem está lendo a Bíblia toda em 1 ano? Olha aí, ó. Isso é reabrir poços, irmãos. Poços que a gente fechou no passado. Agora você está reabrindo a leitura bíblica. Quem é que voltou a fazer devocional? Está reabrindo os poços do devocional. Quem é que voltou a dizimar na igreja? Você está reabrindo poços. E Deus só vai operar quando você reabre poços que foram fechados. Muitas pessoas, gente, no começo da fé, têm uma fé irradiante. Ora, jejua, lê a Bíblia, ouve música evangélica, convida pessoas para vir à igreja, faz discipulado, faz evangelismo, e depois, com o passar do tempo, fica um crente cascudo, preguiçoso, obeso espiritual. É aquele crente que só quer receber. Aí se a pregação não deu um arrepiozinho: a pregação de hoje não foi boa. Não foi boa para você, mas foi boa para o outro. Agora preste atenção, nós temos que voltar ao primeiro amor. Isso é reabrir poços. O crente novo convertido, ele é animado, ele é disposto, ele quer falar de Jesus, ele não quer faltar ao culto. Aquele crente que já está acomodado, tudo que você fala para ele não é novidade mais. Ele quer novidade, ele sai daqui, vai ouvir um pregador lá não sei aonde para ouvir a mesma mensagem que a gente prega aqui. A diferença é que lá ele gasta 5 mil e aqui ele não gasta nada. Então nós temos que entender, queridos, que nós temos que buscar esse reavivamento espiritual, esse renovo espiritual. Isso é reabrir poços. Agora preste atenção aqui no que eu vou ler, no versículo 18, olha aqui, ó. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de seu pai. Primeiro ponto da nossa mensagem: você é portador de uma herança familiar. Você é portador. Qual a herança que os seus pais deixaram para você? Não estou falando de dinheiro, não. Qual a herança espiritual que os seus pais deixaram para você? Quem se lembra de uma frase que o seu pai ou sua mãe ou seus avós falavam e que até hoje é lema na tua vida? Quem se lembra de uma frase? Sempre tem uma frase que os nossos antepassados usavam que norteia a nossa vida. Papai já falava: você vai ver coisa, meu filho, você vai ver coisa nessa vida. Frases que acompanham. Nós somos portadores de herança. O que Isaque carregava na sua vida? Uma herança, e ele se gabava de ter sido filho de Abraão. Lembra do teu avô? Lembra da tua avó? Eu ouvi falar da minha avó paterna, e o que eu ouvi falar dela, só coisas boas. Falava assim: a dona Zilá era uma mulher de muita fé, e que foi esposa
do marido dela, uma senhora esposa, sofreu que só. Então olha o que chegou para mim, a herança de uma mulher que conseguiu ser mulher de um homem ruim, conseguiu permanecer casada. Então eu trago na minha herança a valorização do casamento. Meu avô Vicente, que era pai da minha mãe, esse eu cheguei a conviver um pouquinho e a conhecer. O vô Vicente era um homem de oração. Está certo que ele não era evangélico, está certo que ele não era cristão, mas ele tinha a oração, a devoção dele lá, e ele era um homem de oração. Quantas vezes eu vi meu avô Vicente orando? Então olha a herança que eu recebi, a herança de uma avó materna que valorizou o casamento, e a herança de uma avó paterna que valorizou o casamento, e a herança de um avô materno que era um homem espiritual. A minha mãe, se eu olhar para ela, tinha muitos problemas, muitos defeitos, mas era uma mulher extremamente honesta. Se ela falasse, me empresta 5 mil aí, você não precisava nem pegar cheque. Dia tal eu te pago, pode ficar tranquilo. Foi a dona Alice que pegou? Pode ficar tranquilo, ela paga, ela é muito honesta. Olha que herança que eu carrego. E você, irmãos, quais as heranças que você carrega? Com certeza tem gente boa na sua família, com certeza também tinha problema, né? Sou da família dos Bueno, matava para ver cair. Não, mas isso a gente esquece, vamos deixar para lá. Vamos falar só de coisa boa, né? Vamos contabilizar só as boas heranças. Isaac estava contabilizando as boas heranças. O pai dele era um furador de poços. O pai dele investia naquilo que dava prosperidade. Um outro pilar que nós podemos explorar aqui também. Olha o que diz aqui, ó. Seu pai e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. Lembre-se, inimigos se levantaram contra a sua família. Inimigos se levantaram contra você. Existem pessoas que mataram os seus sonhos. Eu conheço gente que não pisa em igreja evangélica por causa do pastor fulano de tal que deu mau testemunho. Aqui tem uma irmã que o marido dela odeia a igreja evangélica. E um dia eu perguntei para ele, falei, irmão, por que você não gosta? Porque eu conheci um pastor que era ladrão. Eu falei, mas, espera aí, mas todo pastor é ladrão? Não, o senhor eu sei que não é, mas eu não vou na igreja evangélica por causa dele. Então, preste atenção que tem gente dando mau testemunho, entupindo os poços, entulhando os poços. Agora, nós temos que fazer diferente. Nós temos que desentupir, nós temos que desencalhar, nós temos que reabrir, nós temos que recomeçar. É a hora do recomeço. Você é filho, neto de um vencedor. Agora, vá para a luta sabendo que Deus é contigo. E talvez você tenha muito mais do que os seus pais tinham, talvez você tenha muito mais do que os seus avós tinham, porque a minha avó não era evangélica, a minha avó paterna, o meu avô materno não era evangélico, mas tinha muitas qualidades. Agora você, além de ter uma herança que vem de lá para cá, você é filho do Deus Altíssimo. Nós estamos numa condição muito mais privilegiada do que os nossos antepassados. Então, gente, com certeza você tem inimigo gratuito. Tem gente que não vai com a sua fachada, de graça. De vez em quando eu fico sabendo de gente que fala mal de mim. Aí um irmão chegou para mim um tempo atrás e falou, pastor, o senhor conhece o pastor fulano de tal? Falei, não. Ah, ele é da Luz para os Povos. Eu falei, não sei. Eu falei, que jeito que é? Ele é assim, assim, assim? Eu falei, não conheço. O pastor, ele fala mal demais do senhor. Eu falei, irmão, eu nem poder falar mal dele, não vou poder falar, porque eu não sei quem é. Então você tem pessoas que não vão com a sua cara de graça. Tem gente aí que você vai falar, eu sou da igreja do pastor Antônio. Vixe, credo em cruz. Por quê? Eu não sei. Porque que eu me lembro, eu não prejudiquei ninguém. Agora, tem gente que não vai gostar de você, põe isso na sua cabeça. Vão tentar entulhar os seus poços, vão tentar matar os seus sonhos, vão te prejudicar de fato e de direito, sem uma causa plausível. Um dia, falaram para uma pessoa aqui da igreja, alguém falou que não gosta de mim. Aí a irmã falou assim, mas por que você não gosta dele? É porque ele usa aquele relojão de ouro.
Ó, irmão, pelo amor de Deus, eu não posso nem usar relógio mais. Eu ganhei esse relógio de uma irmã. Não vou poder usar só porque o bichinho brilha. Olha só, as pessoas não sabem, não tem fundamento o que as pessoas falam. Aí eu não gosto. Um dia, estava chegando no carro, um irmão aqui da igreja, que é até policial, estava num lugar aí, cheguei, o cara falou para o irmão aqui, falou assim, olha aí, ó o carrão que ele anda aí. Aí o irmão que é policial e que não é brincadeira, é bravo, falou assim, toma cuidado com o que você vai falar, porque ele é pastor mesmo, mas ele tem 5 fontes de renda. Cuidado com o que você vai falar, de repente você vai chamar ele de ladrão, e ele não é ladrão. Enquanto você tem um olerite, ele tem 5. Então, irmãos, a gente tem que observar que as pessoas não gostam de você pelo carro que você anda. As pessoas não gostam de você pelo relógio que você usa. As pessoas não gostam de você porque você usa camisa individual, camisa de marca. Então, você vai perceber que as pessoas, na verdade, elas têm inveja, são entulhadores de poços. Vamos reabrir os poços, Deus te dá autoridade nessa manhã, vamos tirar os entulhos, quem quiser falar mal pode falar, mas você é homem de Deus, você é mulher de Deus, e mal nenhum te sucederá. Sabe o que aconteceu com Abimeleque? Muita gente não sabe, Abimeleque não é nome, Abimeleque é título. Todos os reis de Gerar eram chamados de Abimeleque. Então o Abimeleque que existiu no tempo de Abraão, não era o mesmo Abimeleque que viveu no tempo de Isaac, que não era o mesmo Abimeleque que viveu depois. Então é como César, César é um título, César não é nome. Czar da Rússia não é um nome, é um título. César não é um nome, é um título. Então você vai perceber que Abimeleque sempre existiu na cultura filistia. Aí o que acontece? Esse mesmo Abimeleque que expulsou Isaac e falou, sai daqui com o seu povo, você é rico demais, com raiva de Isaac, porque ele era um homem rico. Agora pensa um negócio desse, rapaz. E aí o que ele fez? Mandou o Isaac embora, e onde o Isaac ia, irmão, ele ia abrindo poço e ia jorrando água. Mais rico ele ficava, porque vinha gente de tudo quanto é lugar para beber do poço dele. Porque achar um poço naquela época era raro. E ele acabava se tornando um benfeitor, porque ele cedia água para os povos do deserto. E aí o próprio Abimeleque, que o expulsou de Gerar e colocou ele lá para a margem, foi atrás dele. Quando foi um dia, está lá o Abimeleque, batendo na porta dele, falou, o que foi? Não, nós queríamos conversar com você. Ele falou, mas vocês me expulsaram, me tocaram? Ele falou, verdadeiramente, nós te expulsamos, mas nós nunca te fizemos mal. Nós só te expulsamos da nossa presença, mas eu estou aqui para fazer uma aliança com você, sabe por quê? Deus é contigo. Tudo que você faz dá certo. Eu quero ficar na sombra desse Deus que você serve. E aí Isaac falou, tudo bem, pode ficar aqui. Mandou matar um novilho cevado, mandou fazer uma janta bem feita, mandou fazer um banquete, serviu o rei, e eles comeram e ficaram amigos, e acabou o problema. As pessoas que te perseguem, as pessoas que te fazem mal, mais cedo ou mais tarde, elas vão perceber que Deus é contigo. Elas vão perceber que Deus é contigo. Preste atenção numa história que eu vou lhe contar. Sempre quando vai acontecer coisa ruim comigo, eu sou avisado. Normalmente eu sou avisado. E talvez você pense que não, mas no meio cristão também tem inveja. Viu, gente? Não se engane, não. Não fica achando que é o irmãozinho que toma ceia com você, que ele não tem problema, não. Ele tem. E muitas vezes tem inveja. E eu fui avisado pelo Senhor que eu passaria por uma situação desagradável. E aí o Senhor me mostrou em visão exatamente o que ia acontecer. No terceiro momento do sinal que Ele me deu, Ele falou para mim assim, não revida.
sofre calado, não revida, porque a sua defesa sou eu que faço. Gente, eu nunca vou esquecer, até no leito de morte, quando eu estiver morrendo, eu vou me lembrar dessa frase. E é por isso, irmãos, que quanto mais algumas pessoas me perseguem, mais as coisas dão certo para mim. Olha, preste atenção, você que está sofrendo perseguição, você que está passando por todo tipo de constrangimento, você que está sendo envergonhado publicamente, preste atenção, a tua defesa quem faz é Deus. Para de esbravejar, para de ficar nervoso, para de chorar, para de reclamar, para de murmurar. Você é filho de Deus, a tua defesa quem faz é Deus. Quem lembra de Ramã? Ramã queria matar quem? O tio de Esther. Esqueci o nome dele. Mordecai. Ele queria matar Mordecai, mas ele queria humilhá-lo. Se não me falha a memória, ele construiu uma forca, alguma coisa assim, é isso mesmo? Faz tempo que eu li esse trecho. Ele construiu uma forca para matar Mordecai, que era o tio de Esther, da rainha Esther. E o que aconteceu? O feitiço virou contra o feiticeiro. Quem que morreu na forca? Foi ele. Foi ele. Irmãos, as pedras que vão jogar em você, elas vão servir de alicerce para o grande edifício que Deus vai fazer na sua vida. Recebe a afronta, a afronta. Eu tive problema na outra igreja, irmãos, de onde eu vim. Eu tive problema. Na verdade, eu tive problema na primeira igreja que eu me converti, fiquei 12 anos lá. Eu saí de lá, tanta coisa aconteceu, tanta coisa ruim, e eu nunca desejei o ruim, porque na verdade, na época o pastor prevaricou, e ele não fez a minha defesa como ele deveria ter feito. Eu saí dessa igreja, vim para uma outra aqui. Irmãos, eu fui perseguido, você não tem noção. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus é perseguida. Põe isso na sua cabeça. Ah, mas eu sou perseguida, porque você é um escolhido, larga de ser bobo. Não estou falando aqui para te ajudar, não estou fazendo autoajuda, não. Você é perseguido porque você é diferenciado. E aí fui perseguido lá na outra igreja. A nossa igreja é 5, 6 vezes maior do que a outra igreja de onde eu saí. O pastor que me perseguiu hoje está sem ministério. Eu encontro com ele na rua batendo carroceria, não tem igreja para cuidar. Sabe por quê? Porque agiu de forma equivocada e ninguém dá prejuízo para Deus, larga de ser bobo. Quem te persegue vai pagar caro, vai brotar um câncer que a pessoa não vai saber de onde que saiu. E de repente ele vai vir a hora pela cura do meu câncer. É assim, gente. Quantas pessoas na igreja se levantam contra nós? Tem pessoas que nos resistem, eu como pastor posso dizer, tem pessoas que me resistem aqui no olhar. Tem pessoas que eu estou pregando e a pessoa não consegue levantar o rosto para olhar para mim, porque eu sinto que tem mágoa. E muitas vezes você vai ver mágoa de quê? Não tem fundamento, simplesmente é uma pessoa usada pelo inimigo. Muitas vezes você faz muito para uma pessoa e o que você recebe é desprezo, é indiferença, é um monte de coisa. Se tem alguém que passa por constrangimento e por represália, é o pastor. O ministério pastoral é o ministério de Cristo, irmão. O primeiro ano, quando o pastor chega, a igreja se encanta, fala, vejo que tu és profeta. E todo mundo quer o pastor, todo mundo. Segundo ano que o pastor está no ministério, já começa a falar, mas com que autoridade que esse pastor está falando isso? Terceiro ano, crucifica o pastor, todo pastor vai para a cruz. Escreve o que eu estou te falando. O ministério pastoral é o ministério de Cristo. Todo pastor vai ser crucificado. Se ele não for crucificado, ele não é pastor. Nesse exato momento tem alguém falando mal de mim. Nesse exato momento tem alguém me caluniando. Nesse exato momento tem alguém me resistindo com o olhar, com alguma fala, com alguma coisa.
E por que o pastor é abençoado? Porque ele é servo do Deus Altíssimo. Pode falar, eu estou falando isso para você, para que você saiba que quando vier a perseguição sobre a tua vida, larga de ser bobo, você não é o primeiro que é perseguido, não. Você não é o primeiro que é hostilizado, não. Escuta, essa turba de malfeitor que se levanta contra a gente, eles vão ter que assistir de pé a nossa vitória. Isso aqui não é coach não, irmão, isso aqui é Bíblia. Isso aqui não é autoajuda, não é Augusto Cury não, isso aqui é Bíblia. Preste atenção, irmão, sempre foi assim. Sempre foi assim. Quando Elias vai lá e mata os 450 profetas de Baal, no dia seguinte a Jezabel falou, se amanhã, tal hora, eu não tiver com Elias morto, eu não sou a rainha. E Elias entrou num processo de depressão. Eu vou morrer. Um cara que tinha sido usado por Deus para fazer descer fogo do céu, agora estava se borrando de medo da rainha Jezabel. Então ele foge, fica em depressão, fica na beira do rio, sendo alimentado por corvo. Céus, dor, eu sou o último biscoito do saco. Deus falou para ele, larga de ser bobo. Eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Para de achar que você é o único santo. Eu tenho mais 7.000 além de você. Meu irmão, para de ser bobo, não é só você que sofre não, não é só você que é perseguido não. Tem muita gente sendo perseguido e está em pé, está firme, não vai cair, porque Deus é com ele. Então quando você estiver sofrendo, pensa, tem gente que está pior do que eu. Tem gente que está pior do que eu. Você queria estar em Gaza? As pessoas brigando por um pedaço de pão, você queria estar em Gaza? Não. Olha, você tem água encanada dentro da sua casa, você não precisa nem furar a cisterna. E a água que você toma banho é quente. E a água que você bebe é filtrada, é fluoretada, é cloretada, é água de qualidade. Olha o que Deus tem feito por nós. Eu sou de um tempo que a gente chegava numa casa e sentava no tamborete. Hoje você senta no sofá, você some dele. Você fica só o zoinho de fora. Sofá de rico, você senta, você some lá dentro. Lembra como é que era antigamente? Antigamente era tudo difícil. Hoje você vai para o banheiro de uma casa, o papel higiênico é perfumado. Não vou falar o resto, que você lembra como é que era no passado. Olha como as coisas mudaram. Você chega numa casa para comer, irmão, você tem vários tipos de carne, vários tipos de verdura. Eu fui criado comendo bucho de vaca. O bucho de vaca não era vendido, era dado. O rabo da vaca não era vendido, era dado. As fissuras do porco não era vendido, era dado. Cansei de sair da Vila Olinda e ir para o matadouro, onde está o objetivo, com um carrinho de mão para levar o bucho para casa. Chegava lá, o pessoal que matava a vaca, falava, eu quero um bucho. O cara tirava ali, limpava mais ou menos ali, colocava aquele bucho dentro de um carrinho, saía eu empurrando o carrinho. Chegava lá em casa e minha mãe tratava aquele bucho, cortava e fritava. Aquilo, cada mordida era um dente que quebrava. Quando não fazia cozido, aí era aquele perfume que incendiava a casa. Comia rim de porco, aquilo fritava, cozinhava o rim, o xixi espalhava pelo ar. Era isso que nós vivíamos, era assim que nós vivíamos. Hoje não, irmão, hoje é picanha, picanha, companheiro. Hoje o pobre come picanha. Como muito não, né? Mas Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe que essa picanha chega, viu, gente? Tá fácil, não. Mas tá bom, queridos. Quero fechar aqui com a última parte do versículo, quando ele diz assim, e chamou-os pelo nome que era do seu pai. Lembre-se, você tem família. Família espiritual, família de sangue. Você tem pedigree, viu? Nós temos pedigree. Não é só animal que tem pedigree, não. O ser humano também tem. Olha o nome da sua família. Sua família, ela é ou espanhola, ou ela é portuguesa, ou ela é judia, ou ela é árabe. Nós somos descendentes de português. Os povos que formaram os portugueses eram celtas, visigodos, eram árabes, tá?
Esse povo era o povo que formou o povo português. Nós temos sangue nobre na nossa linhagem. E mais do que isso, nós somos um povo escolhido de Deus. Pode pedir que Deus vai te atender. Coloca lá no tribunal das causas urgentes quem é que está te fazendo mal. Coloca essa pessoa, entrega para Deus. Senhor, eu estou te entregando que eu não dou conta dessa pessoa. Aí você vai ver a casa começar a ruir. Você vai ver o mal começar a chegar do outro lado. No ano de 2001, para fechar, eu trabalhava na administração pública da Secretaria Municipal de Educação. Eu estava no segundo escalão do mandato do Paulo Roberto Cunha, saudoso Paulo Roberto Cunha. Eu era superintendente da educação de jovens e adultos. Na época eu tinha 118 funcionários na minha pasta, 118 professores. E aconteceu um episódio muito desagradável, e eu acabei sendo convidado a me retirar da Secretaria da Educação. Porque para mim, se aquilo alguns encaram como promoção, eu não encaro como promoção. E me mandaram para o colégio militar. Para mim aquilo foi um castigo, capitão. Eu me senti castigado, humilhado, mas existia alguém por trás que estava orquestrando tudo isso. E essa pessoa está aí, está viva. Já levou uns 500 tombos. E tinha alguém me orquestrando e falou, tira ele daqui, manda ele lá para o colégio militar, uma forma de me castigar. A Bíblia diz que em todas as coisas dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo nosso Senhor. E eu fui para o colégio militar. E eu falei, quantas vezes eu fui para lá, ia para lá, e eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Eu não queria ter vindo aqui. Eu estava num cargo de confiança, eu estava assim, eu estava assado, e hoje onde é que eu estou? Enfiado dentro de uma biblioteca, de um colégio, onde só tinha fungo. Naquela época a biblioteca não estava organizada, eu que comecei a organizar a biblioteca. E eu fiquei durante muito tempo chateado, magoado, ressentido. Mas eu sabia quem tinha feito aquilo. Mas graças a Deus, foi um dos melhores lugares que eu já passei. Foi lá que nós ganhamos a Ueula, foi lá que nós ganhamos o José Carlos, foi lá que nós ganhamos a Rosimeire, foi lá que nós ganhamos a Iara, que hoje está na África. Várias pessoas Deus me permitiu ganhar dentro do colégio militar. A Major Helena, que naquela época era comandante, ela frequentava a nossa igreja, ela ia conosco para o monte, sabe? Então, assim, eu só fui abençoado naquele lugar. O que para muitas pessoas aquele lugar seria uma humilhação e um castigo, para mim foi uma das melhores escolas pela qual eu já passei. Depois saí da coordenação, depois saí da biblioteca, fui para a coordenação, da coordenação fui para a sala de aula, dei aula para os terceiros anos, para os segundos anos, saí de lá com um nome bom, não tive problema, só tive vitória naquele lugar. Mas aquela pessoa que me fez mal, ela não saía da minha mente. E aí o dia que o primeiro ano que eu estava no colégio militar, não sei se ainda é assim, tinha o 7 de setembro, e a escola descia a avenida. Ainda tem isso ainda? Não. E a escola descia a avenida. E eu desci com os meus alunos, na frente dos meus alunos, a Avenida Presidente Vargas, eles todos uniformizados. E quando eu passei debaixo do palanque, a pessoa estava lá em cima e zombou. Deu aquela risada sarcástica e falou alguma coisa para alguém. Uma pessoa que estava lá no palanque me procurou e falou para mim assim, pastor Antônio, você não tem noção do que aquela pessoa fez quando você passou lá embaixo com os alunos. Eu perguntei o quê? E aí ele me falou. E ele ria, e ele zombava. Tá bom, humilhado estava, humilhado continuei, embora Deus já estava me abençoando lá no colégio militar. Quando foi um dia, pouco tempo depois, no meu momento de oração, eu escutei uma voz nitidamente falando para mim, põe ele na minha presença. Gente, diante de Deus, jamais usaria um altar desse para mentir. Eu ouvi, Deus também não falou o nome da pessoa, porque Deus é muito ético, e Deus é assim, quando Ele fala
pelas metades e você entende tudo que ele está falando. Ele falou, põe aquela pessoa na minha presença. E eu mais que depressa falei, Senhor, o Senhor sabe o tanto que ele zombou de mim. O Senhor sabe o tanto que ele aprontou, que ele fez, e ele foi um dos que tramou a minha saída. Um dos que tramou a minha saída. Mas o que Deus não gostou, na verdade, foi da zombaria, porque Deus não gosta de zombaria. Zombaria cheira blasfêmia. E aí eu coloquei essa pessoa na presença do Senhor. Irmãos, sem mentira nenhuma, 3 dias depois ele estava demitido. Demitido. E aí todo mundo queria saber por que ele foi demitido. Não tinha uma causa. Eu tentei investigar por que ele foi demitido. Ninguém conseguiu me dar uma explicação, nós não sabemos. Ele simplesmente foi demitido. Então, coloque as pessoas que te prejudicam na presença do Senhor. E deixa Deus fazer, irmão. Se Deus quiser matar, quiser fritar, é Ele que vai fazer. Você não tem que abrir a boca, você não tem que emitir juízo de valor. Só fala, Senhor, toma conta. Porque está doendo o que essa pessoa está fazendo. Toma conta. Age com o teu poder e com a tua soberania. E não fica com dó depois não, viu? Se um caminhão passar em cima dele, derreter ele, você não fica com dó não. Porque é Deus. Deus dá a vida, mas Deus mata também, viu? Estou te falando isso, hein? Ninguém dá prejuízo para Deus não. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Lembra do povo de Israel? O que o povo de Israel fizeram com Jesus? O que o povo de Israel fizeram com Jesus? Matou Jesus. Tem quantos mil anos que esse povo está sofrendo? 2000 anos. O preço de ter matado o Filho de Deus é 2000 anos de sofrimento. Agora que a nação de Israel está tendo um poderzinho aí, mas ficou no chinelo quanto tempo? Sendo massacrada, sendo perseguida no tribunal da Santa Inquisição da Igreja Católica, o tribunal do Santo Ofício. Quantos judeus morreram em Portugal e na Espanha? Quantos milhões de judeus morreram no Holocausto na Alemanha? Por quê? Porque fizeram mal ao ungido do Senhor. Ai daquele que tocar na sua vida. Ah, mas Deus não está vendo? Está vendo e Ele vai agir na hora certa, do jeito dEle. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Feche os seus olhos. Obrigado, meu Pai, nós entendemos a mensagem. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Querido Deus, Deus de poder, abre com a tua boa mão os poços, nos ajuda a abrir os poços, para que os mananciais das bênçãos possam jorrar nas nossas vidas. Perdoa quem você tiver que perdoar. Passa por cima do que você tiver que passar. Aguenta firme, é só 8 segundos, Deus está contigo. Pode parecer uma eternidade, para Deus é 8 segundos. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te proteger, mal nenhum vai chegar na tua casa. Aqueles que se levantam contra você, vão ter que assistir a sua vitória de cabeça erguida, porque você vai passar, carregando, cantando o hino da vitória. Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua casa, Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero convidar o pastor Gessé, que vai dar a última palavra enquanto eu estou